Fala, Fenômeno Azul, boa tarde a todos vocês, tudo tranquilo? Beleza por aí? Vamos lá, galera, dar mais notícias atualizadas do Leão Azul Paraense para com vocês. Lembrando que o canal Tudo Nosso Nada Dele, me chamo Theo Souza, o canal informativo do Leão Azul Paraense. E já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, que é importantíssimo aqui para o nosso crescimento, tá bom? Então, like o vídeo aí e te inscreve no canal também. Amanhã o Clube do Remo joga pela Copa Norte. Amanhã, se o Remo empatar, estará eliminado. Olha só onde nós chegamos, né? Para quem se interessa com título, para quem se interessa com algo, sim. Para quem não se interessa por isso, amanhã é só mais um jogo do Clube do Remo. E eu faço parte do primeiro quesito. Estamos na primeira divisão e teríamos obrigação de ter ganho o Paraense e ganhar essa Copa Norte. Mas a diretoria do Remo pensa muito pequeno e sim, assim também como alguns torcedores, né? O Remo amanhã joga contra o Amazonas às 20 horas no Mangueirão. Remo empatou, perdeu, estará eliminado. E tem que ganhar, depois continuar ganhando e contar com resultados. É isso mesmo. O Remo amanhã deve ir com um time alternativo. Eu acho que o Léo Condé está certíssimo de ir com esse time alternativo, porque o Remo tem que treinar, né? Continuar evoluindo como evoluiu contra o Bahia, como evoluiu contra o Santos e como evoluiu contra o Grêmio. Uma hora essa vitória fora de casa deve chegar. Mas antes da vitória fora de casa chegar, o Remo tem que ganhar dentro de casa, o Vasco, às 16h30, com toda certeza com o Mangueirão completamente lotado. Né? Muita gente me perguntando se já saiu o preço dos ingressos. Ainda não tem o preço dos ingressos. Ahn, o Remo deve divulgar, acho que amanhã, depois da partida, né? O jogo termina às 22 horas, dá tempo. Ou na quinta-feira de manhã. Se eu fosse a diretoria do Remo, já dei essa ideia ontem na live, faria promoção. Quinta e sexta, um valor, sábado aumentaria um pouco, né? Ou fazer uma casadinha aí pro jogo do Vasco contra o próximo jogo do Remo em casa, para chamar mais o público e poder lotar o lado A como vem fazendo e também dar alguns milhares de torcedores do lado B lá, né, o lado do pessoal da Série C, onde quando tem reparo eles vão para lá. Então, a diretoria tem que fazer alguma coisa, providenciar algo para o Fenômeno Azul fazer a festa, porque as vitórias do Clube do Remo dentro de casa são necessárias. Se o Remo não quiser cair, o Remo vai precisar ganhar o Vasco sábado. Caso contrário, a situação do Remo vai continuar periclitante, vai ficar ruim. O Remo que saiu da lanterna, mas continua na zona de rebaixamento. E mesmo o Remo ganhando do Vasco, o Remo não sai da zona, né? Por questão de critério de saldo de gol. Mas é importante somar os pontos. Para lá na frente, a gente imaginar sair dessa zona e se livrar de vez desse rebaixamento o quanto antes para não deixar para as últimas rodadas, que senão vai ser um Deus nos acuda, tá bom? Então que a diretoria faça a sua parte, infelizmente só pensa no torcedor quando o Remo tá mal, então se o Remo não tá tão bem assim, que façam dessa premissa e continue pensando no torcedor, tá? Que a diretoria dê a forra pro torcedor poder acompanhar o clube, ainda mais agora que é muito importante, o torcedor que jamais abandonou, não vai abandonar agora na primeira divisão, tá? Mas só um adendo aí para essa diretoria fraquíssima que o Remo tem, começando do seu presidente. Bom, vamos lá. Muito tem se falado no Arboleda, né? Jogador do São Paulo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ontem na live falaram até, estão anunciando a Arboleda, estão falando da Arboleda, estão não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei ontem que eu não tive nem tempo de olhar as outras coisas nas redes sociais, né? E eu fui olhar hoje, né? Realmente, tem algumas pessoas aí falando do Arboleda, né, que poderia inclusive vir para o Clube do Remo, etc, etc, etc. Jogador Robert Arboleda, né, jogador equatoriano, pertence aí ao São Paulo. Deixa eu falar como é a situação. A Arboleda, ele viajou sem comunicar a diretoria do São Paulo. Na verdade, ele tem uma briga com o diretor do São Paulo chamado Rui Costa. É um jogador que tá aí com algumas indisciplinas, né? Ele está com algumas indisciplinas e o São Paulo não pretende mais contar com o jogador. Mas vamos lá. Suponhamos que que o São Paulo, perdão, rescinda com o jogador, tá? Ele vai ficar livre no mercado? Vai. Mas vou explicar aqui detalhadamente. A janela de transferência ela está fechada. Qualquer clube,
qualquer clube pode contratar qualquer jogador livre no mercado, que esteja com o contrato em mãos, desde que este jogador tenha rescindido com o clube até o dia máximo da janela de transferência ter fechado. Ou seja, a janela fechou aí dia 27 de março, né? O Theo estava jogando no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. Eu estava jogando num desses clubes. Eu rescindi com esse clube até o dia 27 de abril. Estou livre no mercado. O Remo quer contratar o Theo. Pode, porque eu rescindi até a data limite de transferência. Se o Arboleda vier a rescindir com o São Paulo hoje, dia 7 de abril, ele não vai poder vir ao Clube do Remo desde que essa rescisão seja feita da seguinte maneira: salários atrasados, problemas financeiros, problemas com o clube na modalidade financeira. O Arboleda, se tiver a rescisão anunciada, não é por causa de salários atrasados. Vai ser uma rescisão em comum acordo, aonde o jogador forçou essa rescisão por questões indisciplinares. Ou seja, o São Paulo não deve valores ao Arboleda, questão financeira. Sendo assim, o Arboleda não vai poder ser contratado por nenhum clube da Série A. Pode ser da Série B, Série C, Série D, porque a janela lá é diferente. Mas clube da Série A, tá? Clube da Série A, o Arboleda não pode mais fechar. Pode jogar no Campeonato Equatoriano, voltar para lá para o país dele, pode ir para o Campeonato Argentino, pode ir para o Campeonato do Sudão, da África do Sul, ele pode. Desde que as janelas de lá também estejam abertas. Mas na do Brasil, Série A ele não vai poder jogar, tá? Então, sobre a Arboleda no Clube do Remo, até a janela próxima se abrir, dia 20 de julho, a Arboleda não pode assinar com o Remo, a não ser que ele fosse dispensado do São Paulo, ou ele pedisse a rescisão por questão contratual financeira. Então, para fechar o assunto, a Arboleda não pode ser contratado com o Remo, para o Remo até o dia 20 de julho, tá bom? Que é quando a janela se abre e qualquer jogador pode ser transferido, né? Desde que também tenha um limite de jogos na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima janela quando se abrir. Então, assunto encerrado, a Arboleda não pode vir ao Remo até o dia 20 de julho, quando se abre a nova janela de transferências do mercado brasileiro, tá? Espero que tenha ficado bem explicado para vocês. Outra questão é o Cantilho. O Cantilho, que é um jogador aqui que eu sempre defendi pela qualidade técnica, um jogador que com a bola no pé sabe jogar. O problema do Cantilho é problema de vários jogadores brasileiros. O Cantilho chegou no seu auge no Corinthians, né? Inclusive chegou a ser titular lá em muitos jogos, disputou competições internacionais pelo Corinthians, mas é um jogador que perde para ele mesmo. É um jogador que, infelizmente, porque tem o dom, tem o talento, perde para ele mesmo, quando eu quero dizer na questão física, né, na questão de não ter intensidade. Lembra que o Cantilho foi importante no jogo Remo e Goiás 3-1 quando o Remo subiu. Ele foi titular naquele jogo ali, né? Jogou seu futebol, foi substituído depois, mas durante de lá para cá, muita gente diz: ah, não deram chance para o jogador. O jogador fez por merecer a chance nos treinamentos, sendo que passaram isso aqui 3 treinadores e nenhum gostou do Cantilho. Foi dado chance para o Cantilho no Campeonato Paraense e na Copa Norte. O que ele fez? Absolutamente nada. Um jogador omisso em campo, um jogador que andava em campo, um jogador que não se esforçava. Então, um jogador que perdeu para ele mesmo. Acho que se ele tivesse se esforçado nos jogos do Paraense e na Copa Norte, com certeza absoluta e nos treinos, ele teria ganho oportunidade no time titular do Remo da Série A. Ou pelo menos ir no banco para poder entrar. Mas ele perde para ele mesmo, como eu falei ainda há pouco. Um jogador que tem um dom, mas me parece que tá morto pro futebol, né? Um jogador preguiçoso. E de preguiçoso aí no elenco do Remo nós estamos cheios, né? Além de ruins, tem os preguiçosos para completar. Então acho justo, tá? A diretoria do Remo, no qual eu critico quando tem que criticar e a gente também dá os parabéns quando tem que dar. Para mim, a diretoria do Remo agiu certíssima em não renovar com o Cantilho, né? E como o Cantilho tem várias bombas no elenco do Remo que jogarão amanhã contra o Amazonas e podem observar em campo. Será que os caras vão se doar amanhã contra o poderoso, com todo o respeito, Amazonas? Ou serão vários Cantilhos no mesmo time amanhã no Mangueirão? O torcedor do Remo vai poder observar, seja os que vão ao estádio, seja os que vão na televisão, né, como esse time do Remo vai se comportar no jogo de amanhã, né? Só vamos saber amanhã mesmo, mas eu não confio, tá? Eu não confio nesse time B, C, D do Remo, Z. Eu não confio em nenhum jogador desses que estão jogando esse time encostado do Remo, porque os caras são realmente uma
Vergonha, essa é a palavra. Pessoal, o verãozão chegou, né? O verãozão chegou e temos aí a MP Refrigeração. Instalação, manutenção e limpeza. Faça seu orçamento sem compromisso, recarga de gás, conceito em geral, contrato de manutenção, venda de peças e acessórios. Você vai ter tudo isso e muito mais no 91 98256 7831, 91 98256 7831, tudo isso na MP Refrigeração. Temos também o Asaf TV, vai passar o jogo do Remo amanhã. Tá? O Asaf TV amanhã colocou muito bem, é vencer ou vencer, se empatar ou perder, adeus Clube do Remo. Amanhã às 8 horas, quem não foi ao estádio, a gente acredita que muita gente não vai no estádio amanhã para deixar pré contra o Vasco, não estão errados. Amanhã, 8 horas, no Mangueirão. Se você quiser ficar no conforto da sua casa, é só ligar para o 16 99984 9414. 16 99984 9414 é o Asaf TV. O Asaf TV também está com uma promoção no YouTube Premium. Até o que é YouTube Premium? Vamos explicar para vocês. Essas propagandas chatas que tem na internet, né? Você está assistindo tudo nosso nada dele, aí vem uma propaganda do fulano, do ciclano, beltrano, né? Que dura aí 30 segundos, outros duram 2 minutos. Você assina o YouTube Premium e termina com essas propagandas. Você vai poder ouvir músicas de graça no YouTube, sem propaganda. Fazer downloads de filmes, jogos e séries sem propaganda. Tudo de graça no YouTube Premium. E o valor é irrisório. Você vai também entrar em contato com a Asaf TV no 16 99984 9414. 16 99984 9414. Isso aí e muito mais no Asaf TV. Tá bom, galera? Bom, vamos lá, vamos voltar para cá, né? Vamos aguardar esse jogo de amanhã. Bora ver aí o que o Remo vai dar para o seu torcedor amanhã. No vídeo de hoje à noite eu já estarei com os relacionados do Remo. Será que vai algum jogador que jogou ou que esteve no banco de reserva no jogaço que tivemos contra o Grêmio? Ou não? À noite não perca o nosso vídeo, vocês vão ter surpresas aí. Valeu, espero que tenha ficado tudo explicado sobre o Arboleda e o Cantilho também, tá bom, galera? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente vai responder, assim, na medida do possível. Valeu, galera. Deixa o like pra nós, tá? De coração, inscreve no canal de coração, por favor. Fui.